E aí, rapaziada, novamente a gente aqui, canal Em Bom Português, aula de geografia, e hoje, a pedidos do meu querido sobrinho neto que mora no coração, Yuri Tavares, do Rio de Janeiro, nós vamos falar sobre uma coisa que os vestibulares até podem não pedir com esse nome, mas fatalmente pedirão para você neoliberalismo, chamado Consenso de Washington. Consenso de Washington, reunião feita em 1989, dentro das instituições norte-americanas, por um tal de John Williamson, onde ele fez 10 regras para o ajustamento macroeconômico das nações subdesenvolvidas que hoje levam o nome de periféricas e emergentes. Vou dar uns exemplos aqui de emergentes: o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Você já ouviu isso do seu professor? Ah, não ouviu não? Você estava dormindo, mané? Então, velho, se liga. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, este consenso foi feito, logicamente, com o nortear de pensamento do mundo desenvolvido, dos países centrais. Foi feito aí pelo Tesouro Americano, logicamente, o poder do Tesouro Americano, que ainda hoje é a maior economia do planeta, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que na década de 80 arrebentou com esse país, tivemos a década perdida, e também o BIRD, ou Banco Mundial. O BIRD não é o Larry Bird que jogou no time médico, do time mágico dos Estados Unidos lá. Então, BIRD é o Banco Mundial. Bom, o que se baseia esse consenso de Washington? Eu aconselho vocês a ouvirem, se puderem, aquela música de Gog, rapper de Brasília, da área da Ceilândia, chamada Assassinos Sociais. Vamos ouvir esta música, um pequeno trecho, para vocês entenderem como que um direcionamento que se faz em um lugar do mundo influencia todo mundo. A lição, meu irmão, está aí. Vai lá, nos ataques, a bomba, no genocídio em Ruanda, na pobreza do Haiti. É triste, mas eu vi o clamor materno, rogando logo o céu e o inferno ao seu filho subnutrido, que aos 18 não pesava mais que 20 e poucos quilos. Mas de nada adiantava isso, do outro lado do mundo seu futuro era decidido. No café matinal, entre políticos malditos, parasitas cínicos, assassinos sociais. Os poderosos são demais, derramam pela boca seus venenos mortais, poluindo a mente dos que são de paz. A gente segura, atura essas criaturas como pode, mas o dia explode e a ideia sai. Agora que vocês viram a parada lá com Gog, vamos lá. Eram baseados em 10 pontos, mas não vamos falar aqui sobre os 10 pontos. Os 10 pontos aparecerão na lousa para vocês, enquanto eu falo de alguns pontos rapidamente. Primeiro ponto, não é? Abertura de mercado. Você sabe quem fez a abertura de mercado nesse país? Aquele homem que dizia: não me deixem só. Campeão brasiliense de karatê. Presidente que veio das Alagoas. Fernando Collor de Mello, quando ele disse aquela famosa frase que todo mundo lembra: nossos automóveis são carroças. A partir desse momento, começamos a ter uma abertura dentro do mercado brasileiro. Então, se cair no vestibular para você, quem fez essa abertura foi Fernando Collor de Mello, tá? Reforma tributária, que muita gente está falando sobre isso, e um dia nós viremos aqui conversar nesta aula, ou mesmo os professores, como por exemplo o Bruno Moretti, tá? Ou mesmo o José Renato, poderão falar sobre a reforma tributária aqui no Brasil. Temos também as privatizações, quando o governo de FHC, ou seja, Fernando Henrique Cardoso, foi acusado desse neoliberalismo, até a frase famosa dele, quando ele disse: ele não aguenta mais esse nhen neoliberal, né? Fazendo uma mistura da linguagem indígena com o neoliberalismo, essa doutrina em que o mercado se autorregula. E isso é fundamental. No neoliberalismo, o mercado se autorregula. Não há praticamente interferência do governo. É por isso que você vê esse movimento que está surgindo nos Estados Unidos, chamado Tea Party, que são os caras mais, eu digo assim, ortodoxos em termos de neoliberalismo, que o Estado não deve de forma alguma influenciar na economia. Então, reforma tributária, abertura de mercado, privatizações e aquilo, filho,
que você acha que algumas revistas escrevem e está certo, e você tem que ter um pouco de cuidado, que chama-se desregulamentação de leis trabalhistas, ou a flexibilização de leis trabalhistas. Garotinho, maninho, você está aí do outro lado. Você sabia que teve muita gente que deu sangue no começo do século XX, velho, para você ter algumas leis que assegurem o seu trabalho? Se você tem hoje 8 horas diárias, se você tem uma CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, se você tem leis que lhe asseguram determinadas situações, como por exemplo a Previdência Social, agradeça aqueles caras lá do início do século XX que vieram ao Brasil e tomaram muita pancada. E a desregulamentação das leis trabalhistas é um caso sério, que também deve ser analisado depois. E dentro de todos esses... Então, essas situações foram jogadas como se fosse uma receita para que os países como os nossos saíssemos de uma década, que foi a década de 80, que foi uma década realmente de crise mundial. A partir da década de 70 com a crise do petróleo e se estirou até a década de 80, chegando aos anos 90. E no Brasil, como eu disse, Fernando Collor de Mello abriu, mas foi FHC, Fernando Henrique Cardoso, que acabou assumindo esse ar neoliberal dentro da economia. FHC, quando estava no governo de Itamar Franco, lembre-se, governo de Itamar Franco, foi criado o Plano Real. Então, o governo de Itamar Franco, o criador foi FHC. Tá? E quais são as vantagens, então, quando se fala do neoliberalismo no Brasil, das privatizações? Então, vamos pegar as pessoas que defendem as privatizações. Primeiro, qual foi a grande vantagem? Enxugamento da máquina administrativa, velho. O que é enxugar uma máquina administrativa? Eu pego um pano e enxugo, por exemplo, um automóvel que serve de... Não, filho, para com isso. Enxugamento da máquina administrativa, sabe o que significa? Menos empregados. Algumas usinas hidrelétricas, inclusive aqui no estado de São Paulo, pegaram um monte de gente e lançaram o famoso PDV, Plano de Demissão Voluntária, inclusive alguns bancos famosos, que eu não vou citar, porque daqui a pouco também é censurado o nome de banco, né? Então, alguns bancos aqui fizeram o PDV para o pessoal ir embora. Por quê? Menos pessoas. Não vai falar menos, não. Pelo amor de Deus. Não tem menos gente, meu filho. Menos pessoas. Menos pessoas trabalhando e gerando, logicamente, um lucro maior para as empresas. Segundo, melhor qualidade. Você já pegou o celular do seu avô, do seu pai, aquele celular das antigas? Maninho, aquilo ali era um atentado, não é? Quase um homicídio doloso. Aquilo parecia um tijolo. E para pegar, de repente, era muito difícil. Hoje, depois que houve a privatização, principalmente do setor telefônico, ninguém aguenta mais a geração de vocês, que é essa geração aqui, cara. Ninguém aguenta mais isso, tá? Vou fazer propaganda aqui de uma empresa que é capaz de me processar também, mas tudo bem. Pelo amor de Deus, o cara está conversando com o outro, tá ali. Se você tem isto aqui, o meu é super moderno, tira foto e tudo. Se você tem isto aqui, é graças às privatizações, que ficou a um preço pelo menos acessível, tá? Terceiro, melhor qualidade de produtos, segundo os defensores da doutrina neoliberal. E quais foram as desvantagens? Primeiro, desemprego, filho. Desemprego, mas desemprego é lógico. Se houve enxugamento da máquina administrativa e houve realmente redução do Estado nesse caso, um monte de gente ficou desempregado. E o desemprego não é legal. Vocês estão vendo aí, viram há pouco tempo atrás, lá na Grécia, as manifestações na Grécia pela crise europeia. A Espanha atinge índices de desemprego acima de 20%. Então, o desemprego, muita gente ficou desempregado. Depois, aumento de tarifas. Irmãozinho, você pode não estar aqui em São Paulo, então você não sabe a realidade que passa no nosso estado. Os pedágios são caríssimos. As rodovias estão entre as 10 melhores do Brasil, estão. Mas os pedágios são caríssimos. Eles acabam onerando o custo de produção. Uma das coisas que um dia nós iremos falar aqui, chamado Custo Brasil, que é esta oneração que acontece graças a pedágios caríssimos. Terceira situação, que é o que deixa muita gente de cabelo em pé, até mesmo Lex Luthor. O Estado acaba perdendo o controle, não é, de
órgãos estratégicos. Alguém pode falar para mim, não, professor, não é isso não. O governo criou agências reguladoras. Dá uma olhadinha aqui, quem é do Noroeste Paulista. Quanto que aumentou sua conta de luz esse mês passado? Quase mais de 30%, velho. Sabe o que são 30%? Não é nada, é muita coisa. Tá? Não são pelos 20 centavos, são 30% de uma conta de luz. Para pensar isso em indústrias, para pensar isso dentro do campo, para pensar isso no uso doméstico das cidades. 30%. Então, são essas situações que acabam causando um grande receio do processo de privatizações aqui no Brasil. Então, hoje, só para relembrar, vimos o consenso de Washington, esta reunião que foi feita nos Estados Unidos, com receitas para o ajustamento macroeconômico, utilizando alguns pontos, os 10 pontos que nós colocamos ali atrás, para que os países periféricos emergentes se adequassem à nova economia. E aí, filho, estamos indo aí de novo, e esta vai para aquele garoto chamado Bruninho Moretti, que me citou no último vídeo. Filhote, aqui ó, para você, ó. Para você, neném. Entendeu? Entendeu, velho? Fui, é nóis.